Bom dia a todos, graça e paz. Feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse momento sublime, como disse o pastor William. Obrigado pela tua presença, que é sublime. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos consola, nos conforta e nos confronta também. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar e que saiamos daqui hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mães, aperfeiçoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia de amor, Dia das Mães, um dia tão especial. Se tem um ser que representa, que ilustra da forma mais profunda o amor de Deus por nós, são as nossas mães, não é verdade? Elas são a ilustração mais clara do amor de Deus por nós que a gente tem em uma pessoa que não seja Jesus Cristo. E aí hoje eu gostaria de falar sobre amor, nesse dia de amor, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Eu queria falar sobre amor, sobre como o amor se relaciona com o que nós estamos estudando aí no decorrer das últimas semanas, que é a lei, mais especificamente os 10 mandamentos. Hoje eu vou finalizar a série, nós vamos estudar o último mandamento, mas também nós vamos finalizar essa série entendendo como que essa lei que nós estamos estudando se relaciona com o amor. Como que lei e amor andam juntos. Como que a gente pode relacionar e entender que o que nós estudamos aqui nas últimas semanas e amor estão lado a lado. E eu gostaria de utilizar também essa data do Dia das Mães para trazer um pouco dessa ilustração do amor das nossas mães para o dia de hoje. Então, o 10º mandamento, o último mandamento das tábuas da lei, é o mandamento de não cobiçarás, que nós acabamos de ler aqui. Nós já estudamos todos os outros, já vimos como que eles se aplicam para a gente na prática. E aí a gente tem agora esse último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento, ele
é diferente dos outros que nós estudamos aqui em um aspecto. Nós vimos que os mandamentos do 5º ao 10º, na verdade do 5º ao 10º, eles falam acerca da nossa atitude para com o nosso próximo. Não é verdade? Nós vimos que do 1 ao 4 são as nossas obrigações para com Deus, e do 5º ao 10º as nossas obrigações para com o próximo. Então, quando está falando no nosso próximo, começa lá em honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o último aqui, não cobiçarás. E ele tem uma diferença desses outros mandamentos. Enquanto os outros mandamentos, Deus está exigindo do seu povo ações práticas. São atitudes práticas. Então, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, são coisas práticas, são ações, né? Para falar o falso testemunho, eu tenho que falar, é uma ação. Para furtar, eu tenho que roubar, é outra ação. Adulterar também é uma ação. Matar, uma ação. A honra também exige ação. Mas o último mandamento, não cobiçarás, ele não está relacionado a uma ação em si. Ele está relacionado ao nosso sentimento. Ele está relacionado a algo intrínseco, algo que está dentro. De maneira que Deus está mostrando para o seu povo que não necessariamente apenas as ações podem ser pecaminosas, mas os nossos sentimentos, as nossas intenções, o nosso coração, as nossas motivações, elas também podem ser pecaminosas. E esse mandamento, esse 10º mandamento, vai tocar em um ponto que é muito atual, que é muito do nosso tempo, é muito para a gente esse mandamento. É o ponto do contentamento. Diante de tudo que Deus ensinou até aqui, Ele vai exigir do seu povo, desse povo que Ele salvou do Egito, contentamento. Então Deus está ensinando o seu povo aqui a se relacionar com Ele e a se relacionar com os outros. E esse último mandamento, não cobiçarás, ele vai resumir como que Deus quer que o povo se porte nos relacionamentos sociais desse povo. É um resumo sobre como Deus quer que ele se porte nos relacionamentos sociais. Então, Deus ensinou, Deus doutrinou esse povo sobre as ações que eles não deveriam cometer. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. E ele vai resumir tudo isso no último mandamento, falando sobre as motivações, sobre o coração. Não cobiçarás. Sabe, meus irmãos, a cobiça é um pecado que ninguém sabe que eu cometo. Enquanto os outros, as pessoas podem ficar sabendo, os outros, as pessoas podem ver que eu cometi, a cobiça é algo que ninguém fica sabendo, porque é algo que está lá dentro. É uma motivação do nosso coração errada. É um desejo insatisfeito por alguma coisa que eu e você não temos direito. A cobiça, ela está enraizada no nosso coração quando nós não temos o contentamento, quando nós não estamos satisfeitos, quando nós não estamos contentes com aquilo que o Senhor nos deu. E aí esse desejo, essa insatisfação por aquilo que a gente tem, por aquilo que o Senhor nos deu, ela torna-se na cobiça. E é extremamente atual, por quê? Nós temos vivido isso, nós temos visto isso hoje de uma forma muito mais potencializada. Por meio das redes sociais. Sabe, meus irmãos, quem nunca entrou na rede social e cobiçou alguma coisa que o próximo tem, que o próximo está vivendo,
que é direito dele, que pertence a ele. Quem nunca? Todos nós cobiçamos. E isso potencializou-se pelas redes sociais. Antes a gente só via a vida do próximo no dia a dia, a vida do vizinho. Hoje a gente vê a vida de todo mundo. Isso faz com que a gente cobice ainda mais, com que a gente deseje ainda mais ter coisas que não são nosso direito, com que a gente deseje ainda mais ter aquilo que é do outro. E Deus traz esse mandamento para o seu povo, que foi salvo, porque Ele quer que esse povo seja contente com a sua condição. Sabe, meus irmãos, o contentamento não é algo abstrato, não é algo assim que a gente não pode saber do que se trata. O contentamento, ele é fruto da gratidão que a gente tem a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, provavelmente nós somos contentes com aquilo que Ele já nos deu. Nós já somos satisfeitos com aquilo que nós temos. E esse contentamento que é fruto da gratidão a Deus, é fruto também da nossa fé em Deus, da sua capacidade de prover, da sua capacidade de nos dar, da sua capacidade de nos sustentar. Tudo isso vai produzir em nós essa fé na sua provisão, essa gratidão, vai produzir em nós o contentamento, que é aquilo que Paulo vai dizer: eu sei estar contente em todas as situações, seja na maré boa, seja na maré baixa, seja na fase boa, seja na fase ruim. Ele diz que ele aprendeu a estar contente em todas as situações. Por quê? Porque ele é grato a Deus pelo que ele já tem, pelo que ele já viveu, porque ele já viveu maré boa, ele já esteve por cima. Mas ele também tem fé na provisão de Deus quando ele está na maré baixa, quando ele está na fase ruim. Então, na fase ruim, fé na provisão, e na fase boa, gratidão. Isso tudo vai gerar contentamento. E é isso que Deus quer do seu povo, que ele seja contente. Sabe, esse povo ele está saindo do Egito, meus irmãos, e ele começou a experimentar ali a bondade de Deus, ele começou a experimentar a provisão de Deus. Esse povo vai receber uma terra, esse povo tem sido sustentado por Deus ali no deserto com o maná, com água que sai de rocha. Esse povo tem sido sustentado por Deus ali quando eles estão cansados de comer o maná, Deus manda carne para eles, codornas. Esse povo está experimentando a bondade de Deus. Esse povo está experimentando a provisão de Deus. E Deus quer que esse povo seja contente. E o problema da cobiça, meus irmãos, não é nem a gente querer algo melhor. Sabe? Não é errado a gente desejar algo melhor. Por exemplo, eu desejo ter um carro melhor do que o que eu tenho atualmente, ou eu desejo ter uma casa melhor, viver num lugar melhor, comer melhor. O problema não é desejar coisas melhores. O problema da cobiça é que nós não aceitamos que alguém esteja melhor do que a gente. Essa é que é a questão da cobiça, essa é que é a raiz da cobiça. Não é apenas desejar algo melhor para nós mesmos. É não aceitar que o outro esteja em melhor posição que a gente. Que o outro tenha melhor condição que a gente. Não é simplesmente querer crescer, querer, sabe, subir de patamar. É querer estar acima de alguém. A questão da cobiça não é que a gente simplesmente quer vencer. A gente quer vencer os outros. Nós queremos estar melhor do que os outros. Nós queremos estar acima dos outros. Não é simplesmente crescer por crescer. É a questão da comparação, é a questão de ser melhor do que alguém, de estar em uma posição de superioridade a alguém.
mesmo que isso signifique prejudicar alguém. E Deus está formando as relações pessoais do seu povo que foi salvo, Ele está estabelecendo essas leis para que esse povo conviva de uma maneira saudável. E uma das coisas, esse último mandamento vai falar justamente desse coração desse povo, das motivações desse povo. A raiz, da maldade que nasce no nosso coração, que Deus vai mostrar para esse povo que para eles terem uma boa convivência, que para eles viverem segundo o que Deus quer para eles, essa cobiça não pode estar no meio desse povo. Porque senão, meus irmãos, ela vai destruir as relações desse povo. Nós vamos ser implacáveis quando nós desejamos alguma coisa que é do outro, e nós não tratamos isso, e nós não, seguramos isso, e nós simplesmente vamos alimentando essa cobiça, esse desejo por algo que nós não temos. Isso vai se tornando implacável, isso vai mudando a gente, de maneira que as nossas ações vão fazer com que a gente prejudique as outras pessoas. A cobiça vai levar a gente a matar por algo que a gente quer. A cobiça vai levar a gente a roubar, a furtar por algo que a gente quer. A cobiça vai levar a gente a adulterar o nosso relacionamento. A cobiça vai levar a gente a desonrar as pessoas, a desrespeitar as pessoas. De maneira que esse último mandamento vai resumir exatamente o que o Senhor estava querendo para o povo e proibindo eles de fazerem. É por meio da cobiça que nós vamos atingir os outros pecados. Começa com um desejo por algo que a gente não tem. Começa com o desejo por algo que não é nosso direito. Começa com um descontentamento pelo que Deus já nos entregou. Começa com um descontentamento do nosso relacionamento. Com o descontentamento pela esposa que Deus nos deu. Com o descontentamento os bens, as posses, seja dinheiro, seja carro, seja casas. O descontentamento com a nossa posição, com o que o outro tem. Por isso a cobiça vai resumir a maneira como o povo de Deus deve se relacionar. Eles devem estar contentes com aquilo que o Senhor os entregou. Isso vai preveni-los de cometer os outros pecados e de estragar os relacionamentos nesse novo reino que Deus está criando, nesse novo povo, nessa nova nação que Deus está estabelecendo. Então, assim como era para aquele povo do Egito, também é para nós. E como eu falei para vocês, essa cobiça, ela nasce ali no nosso coração e ela vai potencializando, ela vai aumentando. E é muito interessante, meus irmãos, porque a cobiça, ela é algo infinito. Ninguém nunca esteve satisfeito na sua própria cobiça. Por exemplo, eu sempre vou querer algo que eu não tenho. Eu sempre vou querer algo que é do outro. Aí beleza, eu cheguei num ponto, ganhei na loteria. Comprei o melhor carro que existe, o carro mais caro. Atingi aquilo que eu cobiçava, que era o carro mais caro, o mais top. A minha cobiça vai ser satisfeita? Não. Porque eu vou desejar agora a casa. Beleza. Comprei o carro mais top, agora eu comprei a casa mais cara, comprei uma ilha. Construí a casa mais top, a mansão mais cara que poderia atingir. Satisfiz a minha cobiça pela casa. A cobiça vai terminar aí? Não, aí eu vou desejar a mulher do próximo. Ah, beleza, casei com a modelo, a Miss Universo. Não tem mulher mais linda no mundo do que a minha. A cobiça vai terminar aí? Não, eu vou desejar a família do próximo. O filho. A saúde. E quando eu tenho tudo, eu ainda vou desejar a alegria do próximo. A simplicidade.
Sabe, é comum a gente ver notícias, entrevistas de pessoas famosas que têm muito dinheiro falarem assim: eu só queria sair para comer com a minha família num restaurante, porque eu não posso fazer isso. Nós nunca vamos estar satisfeitos. Não importa o que a gente atinja, se essa cobiça do nosso coração for alimentada, ela será infinita. Nós podemos atingir todos os nossos objetivos, que ainda assim nós vamos querer algo que não é nosso direito. Nós vamos querer algo que nós não temos, algo que é do outro. O dom do outro. Então, o que está na raiz da cobiça? Eu não desejo o melhor para o outro. Eu desejo o melhor para mim. Essa que é a grande questão da cobiça. E é engraçado que Jesus ensinou o contrário. Jesus até ensina, aquilo que você quer que os outros façam para você, faça para os outros. Não deseje ser o primeiro, sabe? Não deseje ser o melhor. Se alguém quer ser o maior, que sirva aos outros. O que Jesus ensina é o contrário do que a cobiça gera em nós. No fim das contas, a cobiça é porque eu desejo o melhor para mim e não para o outro. Eu quero o melhor para mim, mas eu não quero o melhor para o outro. E quando eu estava refletindo sobre esse pecado, sobre esse último mandamento, meus irmãos, eu lembrei da minha mãe. Porque se tem alguém que deseja o melhor para os outros, ao invés de desejar o melhor para ela, é a minha mãe. Minha mãe é aquele tipo de pessoa que ela tira de onde ela não tem para dar o melhor para as outras pessoas. O oposto da cobiça é esse amor materno que uma mãe tem pelo seu filho. A nossa prima teve filho recentemente e eles estavam compartilhando conosco como que eles querem sempre dar o melhor para essa criança que acabou de nascer. Eles deixam de comprar roupas melhores para si, sabe? Deixam de comer num restaurante legal, porque eles querem o melhor para o filho. E é interessante, você que é mãe, ainda não tenho esse sentimento, mas você que é mãe deve estar se familiarizando com ele. Citando aqui. A maternidade faz isso. A maternidade faz o oposto da cobiça, que é desejar o melhor para outro ser humano, mesmo que isso implique que você não terá o melhor para você mesmo. Eles estavam compartilhando para a gente que uma coisa que eles prezavam muito antes de serem pais, era o sono, a qualidade do sono. Mas eles estão sacrificando o melhor sono que eles poderiam ter para que o filho deles tenha um melhor tratamento, tenha um melhor carinho, tenha o melhor que eles podem oferecer, tenha o melhor deles. De maneira que a maternidade, esse amor de mãe, é a forma que Deus trouxe para ilustrar para nós, para o mundo, a maneira que Ele gostaria que os seus filhos tratassem as outras pessoas. Não só aqueles que foram gerados, mas aqueles outros que são irmãos do mesmo Pai, que é Deus. E aí quando eu penso sobre a minha mãe, eu fico emocionado. Na hora que o pastor William estava falando aqui sobre ser grato, e eu estava ali no sofá, agradecendo a Deus pela vida da minha mãe, porque
se tem alguém que eu consigo enxergar as atitudes de Cristo, ela é falha, ela tem diversas falhas, mas se tem alguém que eu consigo enxergar o sentimento que houve em Cristo Jesus, de querer o melhor para outro, ao invés de querer o melhor para si próprio, eu enxergo isso na minha mãe. Ela tem, sabe, ela faz coisas até que não deveria, para dar o melhor para outras pessoas. E não são só para os filhos não, meus irmãos. É para parente, é para amigo, é para qualquer um. E esse sentimento da maternidade, esse sentimento que há dentro da minha mãe, é exatamente isso que Deus quer para o seu povo. Desejar o melhor para o outro. Ao invés de desejar o melhor para mim. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia, ganhava pouco e tal. Tinha um colega de trabalho lá, bem gente boa. E aí eu fui aprovado num concurso público. Quando eu dei a notícia para esse colega, ele ficou tão feliz, ele... Nossa, eu não fiquei feliz do tanto que ele ficou. Ele pulou assim, me abraçou, comemorou, gritou. E eu fiquei constrangido pela forma como aquele colega ficou tão feliz por aquela conquista que eu havia obtido. Não ia mudar absolutamente nada na vida dele, meus irmãos. Ele iria continuar trabalhando lá naquela empresa, ganhando pouco. Mas ele estava tão feliz, porque eu tinha conseguido conquistar algo melhor para mim, que aquilo me constrangeu e me lembra até hoje. E a gente nem era muito próximo. Ele nem era um melhor amigo, ele não era um familiar, um parente. Ele nem era crente. Mas é isso que Deus está querendo para o seu povo. Porque pense comigo, imagina como seria, sabe, esse povo de Deus, se eles desejassem o melhor para o outro, se eles ficassem felizes quando o outro alcança aquilo que é bom, ao invés dele próprio. Isso não quer dizer que em um determinado momento ele também não vai conquistar, também não vai alcançar as coisas. Mas a grande questão que Deus está querendo para o seu povo é que ele não deseje o melhor apenas para si e o pior para o outro, mas que ele deseje o melhor e se alegre com o melhor que acontece na vida das outras pessoas, mesmo que isso signifique que a sua vida não vá melhorar. Infelizmente, nós vivemos o oposto disso. Nós queremos que a nossa vida melhore, mesmo que isso implique que a vida do outro vá piorar. E a maternidade é o oposto disso. O amor de mãe é o oposto disso. Ela quer que o seu filho cresça, alcance, conquiste, viva, atinja os seus objetivos. Mesmo que isso signifique que essa mãe vá se sacrificar. O que é isso, meus irmãos? Isso é fruto de quê? Isso vem da onde? Essa capacidade de desejar o melhor para os filhos, em detrimento da nossa saúde até. Isso é fruto do amor. Isso é fruto do amor. Isso é uma expressão clara do que é amor. Desejar o melhor para o outro. Desejar que ele atinja, que ele conquiste, que ele viva, que ele experimente, que ele vença. Mesmo que isso não signifique conquistas pessoais para mim. Isso é puro amor. Isso é fruto do amor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. É por isso que o apóstolo vai enfatizar
que o cumprimento da lei, o cumprimento de tudo que nós estudamos nessas últimas semanas, até nos últimos meses, o cumprimento disso é o amor. Não cobiçarás. A forma de fazer isso é por meio do amor. A forma como as mães conseguem amar os seus filhos e desejar o melhor para eles, nos mostra que não é impossível esse tipo de sentimento, que não é impossível esse tipo de motivação, que ele é possível, mas ele é possível por meio do amor. Romanos 13, de 8 a 10, eu vou ler, não precisa abrir, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ao olhar para o sentimento que uma mãe tem pelo seu filho, ao olhar para a ação que uma mãe tem para o seu filho de se sacrificar, nós vemos o cumprimento da lei sendo executada ali na vida dessas mães. E nos mostra que é possível para a gente também. Quando o apóstolo Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor, é isso. As mães, nesse sentimento e nessas ações de amor pelos seus filhos, elas estão cumprindo a lei de Deus, ao amarem e desejarem o melhor para os seus filhos. Sabe, meus irmãos, Deus é amor. As Escrituras vão dizer que Deus é amor. E esse Deus de amor, Ele entrega esses 10 mandamentos para o seu povo que foi salvo, por amor. Ele está entregando esses mandamentos em um ato de amor. E obedecer os mandamentos são também atos de amor. Perceba, cumprir os mandamentos é exatamente viver pelo amor. O que as mães fazem pelos seus filhos, quando elas, ao invés de cobiçarem, elas têm um outro sentimento, que é o de amarem esses filhos e quererem o melhor para eles, elas estão vivendo por amor. É viver pelo amor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Para ficar mais claro ainda, o 5º mandamento, que vai dizer honra pai e mãe. Quando nós estudamos aqui, o que eu disse que era esse mandamento? Cuidar dos mais velhos e considerar os outros superiores. Respeitar todas as pessoas, independente se elas são superiores ou inferiores. O que é isso? Isso é viver pelo amor. Pelo amor. Atos de amor, cuidar dos mais velhos e considerar os outros superiores. O 6º mandamento. Não matarás. Quando eu ensinei para vocês aqui o que era o significado desse mandamento, era o quê? Preservar a saúde e o bem-estar do outro. Preservar a vida sua e do próximo. O que é isso, senão viver por amor? Preservar o bem dos outros
é viver por amor. O sétimo, não adulterarás. Sacrificar os meus desejos em favor do próximo. O que é isso, senão amor? O oitavo mandamento, não dirás falso testemunho. Eu ensinei para vocês na semana passada que isso significava, na semana, acho que retrasada. Não, na semana passada. Não, na verdade, o oitavo é o não furtarás. Não furtarás, o que significa? Sermos generosos com os outros. O que é isso? Senão amor. O nono mandamento que eu preguei semana passada, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que eu expliquei para vocês que era? Entristecer-nos com as fraquezas do outro e reconhecermos as suas qualidades. Defender a inocência e a reputação do nosso próximo. O que é isso, senão amor? E o 10º mandamento, querer o bem dos outros acima do seu próprio bem. Isso é amor. De maneira que o cumprimento da lei é por meio do amor. O cumprimento da lei de um Deus que é amor é por meio do amor. Então, se você tiver dúvidas sobre o que é amor, lembre-se dos 10 mandamentos. Se você lembrar que a forma de obedecer e de cumprir os mandamentos são exatamente atos de amor, você não vai se confundir sobre o que é o amor, sobre quais são as atitudes de amor. É por isso que Cristo, que é a revelação exata do ser de Deus, desse Deus que é amor, ele vai cumprir essa lei. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai amar por meio de ação, por meio de sentimento. Ele vai desejar o melhor para o outro. Ele vai querer o bem dos outros acima do seu. Ele vai morrer pelos outros, para que eles tenham o bem, para que eles tenham salvação, para que eles tenham vida, mesmo que isso signifique sacrificar-se. Se você tiver dúvidas sobre o que é o amor, lembre-se dos 10 mandamentos. Lembre-se da vida de Jesus Cristo, que cumpriu à risca esses mandamentos. Foi isso que ele fez. Mas ele não fez por nós apenas, ele também faz em nós. Nós, que somos o corpo de Cristo, que vive hoje, nós somos a representação de Cristo hoje. Cristo está assentado no trono, mas ele passou procuração para que nós pudéssemos representá-los aqui hoje e continuarmos cumprindo a lei por meio do amor. Se fosse só você, por você mesmo, seria impossível. Você continuaria cobiçando, você continuaria desejando o seu bem acima do bem do outro. De maneira que cumprir a lei sem Deus é como nadar contra a correnteza. Nós vamos tentar, mas nós vamos afogar. Em determinado momento nós vamos cansar e vamos sucumbir. De maneira que, para nós conseguirmos representar Cristo aqui nessa vida, agindo por meio do amor, é por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é impossível. É bem possível. É real. É possível que eu e você desejemos o bem dos outros acima do
nosso próprio bem. Eu vi isso na vida da minha mãe. Eu vejo isso na vida da minha mãe. E ela me mostra que é possível. Mas não é porque ela é a melhor pessoa do mundo. É porque o Espírito Santo faz com que ela tome essas atitudes de querer o melhor para o outro, ao invés de querer o melhor para si. Que o Espírito de Deus nos convença a viver dessa maneira. Que o Espírito de Deus nos mostre a viver por meio do amor, cumprindo aquilo que o Senhor nos entregou por amor. Saia daqui hoje, nessa semana, lembrando-se do que é isso, de como Deus quer que o seu povo caminhe, se relacione, viva nesse mundo. Porque nós, por nós mesmos, nós somos egoístas. Nós não somos contentes com aquilo que temos. Nós desejamos ter mais e prejudicar os outros. Que o Senhor nos ajude a melhorar. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer pela grande ilustração de amor que o Senhor nos deu por meio da vida das nossas mães, Pai. O Senhor nos ensinou o que é amar por meio da vida delas, por meio do sacrifício delas, de quererem o melhor para nós, em detrimento do melhor que elas poderiam ter para elas mesmas. E por meio desse amor que elas tiveram por nós, o Senhor nos ensinou o que é o teu amor. Senhor, o nosso grande desafio nesses dias de egoísmo, nesses dias onde cada um luta pelo que é seu, para conquistar mais para si próprio. Nosso desafio é termos o mesmo sentimento que houve em Cristo e também que há nas nossas mães. De olhar para o próximo e querer o bem dele, mesmo que isso signifique que eu não vou ter o melhor para mim. É no nome de Jesus que eu te peço que o teu Espírito mude o teu povo. Que nós sejamos o povo que nada contra a correnteza. Com o teu Espírito, agindo diferente daquilo que é comum. Agindo diferente daquilo que é o que a maioria faz. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Porque se nós formos contentes com o que o Senhor nos deu, nós poderemos nos regozijar e nos alegrar com as vitórias do nosso próximo também. É no nome de Jesus que eu te peço, nos aperfeiçoa. Amém.